seja o vosso servo, e ensinai-me vossas leis e mandamentos. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja conosco. Está entre nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Porque o reino dos céus é como um rei que resolveu acertar as contas com seus empregados. Quando começou o acerto, trouxeram-lhe um que lhe devia uma enorme fortuna. Como o empregado não tivesse com que pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo, junto com a mulher e os filhos, e tudo o que possuía, para que pagasse a dívida. O empregado, porém, caiu aos pés do patrão e, prostrado, suplicava: Dá-me um prazo e eu te pagarei tudo. Diante disto, o patrão teve compaixão, soltou o empregado e perdoou-lhe a dívida. Ao sair dali, aquele empregado encontrou um de seus companheiros que lhe devia apenas 100 moedas. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: Paga o que lhe deves. O companheiro, caindo a seus pés, suplicava: Dá-me um prazo e eu te pagarei. Mas o empregado não quis saber disso. Saiu e mandou jogá-lo na prisão, até que pagasse o que devia. Vendo o que havia acontecido, os outros empregados ficaram muito tristes, procuraram o patrão e lhe contaram tudo. Então o patrão mandou chamá-lo e lhe disse: Empregado perverso, eu te perdoei toda a tua dívida porque tu me suplicaste. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? O patrão indignou-se e mandou entregar aquele empregado aos torturadores, até que pagasse toda a sua dívida. É assim que o meu Pai que está nos céus fará convosco, se cada um não perdoar de coração ao seu irmão. Ao terminar esses discursos, Jesus deixou a Galileia e veio para o território da Judéia, além do Jordão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos sentar-se por uns instantes para nós meditarmos a palavra de Deus na abertura desse tríduo em louvor ao padroeiro desta comunidade, São Roque. Que São Roque interceda por todas as suas intenções, que esse tríduo seja, como sempre é, uma grande bênção, e que Deus possa escutar as preces de cada um, a súplica de cada um que traz este tríduo, pela sua intenção. A liturgia de hoje, primeiramente, nós começamos pelo próprio dia festivo de hoje, que é a memória de uma grande santa, que é Santa Dulce dos Pobres. Ela é a primeira santa canonizada pela Igreja Católica que nasceu no Brasil. Isso é um fato interessante, Ela é a primeira santa canonizada que nasceu no Brasil, mesmo nada, ela nasceu na Bahia. Ela é baiana, é de Salvador. E ela teve uma vida, como nós conhecemos bastante já a vida dela, uma vida totalmente entregue a Deus. Ela realmente foi um grande instrumento de Deus com a sua vida, com o seu exemplo. E através dela, através do dom que Deus deu a ela, para quem não sabe, mas ela era professora e ela era auxiliar de enfermagem. Se alguém com algum auxiliar de enfermagem, alguma professora aqui, ela foi colega de profissão de vocês aqui. Mas com esse dom dela, justamente, ela levou as suas obras, referência, inclusive, no estado da Bahia, as referências de suas obras de caridade na área da saúde e na área da educação.
realmente ela foi uma grande promotora da vida, né? O seu exemplo que é para todos nós, né? Então realmente que nós peçamos para essa santa tão querida do nosso país, né? Que Santa Dulce também interceda por nós também, para que tenhamos um coração de Jesus, que foi o que ela buscou ser, né? Ela buscou ser igual a Jesus para o próximo, né? Ela quis ser Jesus para o próximo, e com certeza ela serve, né? E pela liturgia da palavra de hoje, nós vimos primeiramente, pela primeira leitura, a leitura do livro do profeta Ezequiel. O profeta Ezequiel é um livro de profecia, um livro profético de 47 capítulos, é um livro um pouco extenso, mas um período muito tenso, né? Um período do povo de Israel, onde o povo vai para o exílio. E o exílio, ele é um sinal que? O exílio é sinal de dificuldade, é um sinal de dor, um sinal de sofrimento, né? Vamos pensar todos nós aqui nas nossas casas, de repente nós somos obrigados a sair de onde estamos e ir para um lugar que a gente não conhece e sem saber o que vai acontecer. Então o exílio também é sinal de incerteza, né? E todo esse sofrimento que o povo passava nesse período, antes do exílio, pós o exílio também, e no exílio, né? Após acontecer o exílio, também é consequência do pecado do povo também, né? Nós vimos também aqui, através da profecia de Ezequiel, o próprio Senhor falando para o profeta, né? Eles têm olhos para ver e não veem, ouvidos para ouvir e não ouvem, né? É um povo rebelde, não é mesmo? Então, ou seja, eles veem as maravilhas de Deus, mas mesmo assim eles querem seguir o seu próprio caminho, segundo o seu próprio modo de pensar, né? Coisa que é muito difícil de encontrar no mundo de hoje, né? As pessoas querem seguir do seu jeito e não do jeito de Deus. E não tem como na infidelidade ter felicidade, não tem como. E não tem como construir algo bom na infidelidade a Deus. A infidelidade a Deus, o resultado da infidelidade só pode ser dor, só pode ser sofrimento. A desobediência a Deus é sinal de morte, né? Então o povo, tudo isso também tem essa questão do próprio povo ter esse coração infiel, né? Ou pelos seus próprios pecados, ou pelos pecados de outrem também, que infligem ao povo também, que no caso aí é para o lugar onde vão ser deportados, aí vão ser exilados lá para uma terra estrangeira, onde ninguém sabe o que vai acontecer, o que eles esperam. Não se sabe nem se espera a vida do outro lado, ou o lugar onde eles vão, né? Porém, né, em todo momento de dificuldade, mesmo no momento de infidelidade, Deus não esquece o povo, né? Aí que está a grande pedagogia de Deus, né? Deus deixou o povo seguir o seu caminho, porque a fidelidade a Deus requer liberdade. Liberdade o quê? Para aderir, né? Para aceitar a palavra de Deus. A palavra de Deus, a proposta do Evangelho, é uma proposta de aceitação, né? Mas ali no meio está o profeta, né? Ezequiel, o profeta, que vai convidar o povo à conversão e vai ser um sinal de Deus, como ele mesmo fala, né? Você será um sinal no meio do povo. Você vai exilado também, mas nesse exílio você será um sinal para o povo, para levar o povo à conversão, né? Porque o desejo de Deus é salvar o povo, né? A salvação de Deus não quer que ninguém se perca, né? Nós podemos dizer, Jesus mesmo fala, né? Haverá muito mais alegria, festa no céu por um pecador que se converta do que por um restante que vocês não necessitam de arrependimento, de volta, de retorno, né? Porque já estão no caminho, mas aquele que está lá perdido, entre aspas, né? Aquele Deus está com o olhar em cima dele, né? E para isso também o que ele precisa? Ele precisa das nossas orações, precisa do nosso exemplo. Aquele que está perdido, aquele que está longe do caminho de Deus, ele precisa da nossa oração, precisa do nosso amor, precisa do nosso exemplo, né? E temos sim a firme esperança, né, de que um dia ele estará no caminho de Deus, estará, né? Quem já não viu testemunho assim também, né? Talvez uma mãe, um irmão, um pai, alguém que dobrou o seu joelho, tudo, que um dia viu uma transformação, seja ela qual for, né? Essa transformação vai acontecer, né? Tenha fé, acredite, né? Não é mesmo? Porque Deus está olhando para todos, nós estamos sob o olhar de Deus, todos nós, né? Mas foi assim com o povo de Israel também, né? Apesar de tudo, apesar de Deus abertamente estar dizendo, né, que o povo está realmente com o coração desviado do caminho dele, mas Deus vai preparar Ezequiel para ser esse sinal de Deus, assim como Deus tem hoje no mundo inteiro aí, né? Está cheio de profeta, está cheio de mensageiro de Deus também, convidando o povo à conversão,
a estar no caminho do Senhor, né? Porque Deus não esquece do povo, mas como diz no próprio Salmo, né? Aqui o salmista vem lembrar, né? Das obras do Senhor não se esqueça, né? Não, mesmo assim eles tentaram o Altíssimo, recusando-se a guardar os seus preceitos. Tem como ser feliz assim? Não, né? Porque quando nós guardamos a palavra de Deus, nós buscamos a Deus de coração sincero, né? Nós lutamos pela santidade, né? O desejo de Deus. Deus está conosco, né? Deus está conosco, nós guardamos, Deus está conosco e vai nos dar força para vencer, né? Mesmo no meio da dificuldade, mesmo no meio da dor e do choro, né? Nós vamos vencer, né? Essa é a grande fórmula, entre aspas, a fórmula da felicidade cristã. Mesmo no momento de dificuldade, mesmo no momento da dor, do choro, tudo, nós temos força, nós não baixamos a cabeça, nós não nos deixamos vencer, né? Porque aquele que está conosco é maior do que qualquer problema que a gente possa ter, né? E o Evangelho de hoje é muito claro, né? O que Jesus nos ensina hoje nesse Evangelho, né? Mostrando novamente a misericórdia de Deus. E veja, né? Olha que interessante, é um fato curioso, né? O empregado que devia para o patrão, só para a gente ter um pouco a noção, gente, né? O quanto nós devemos a Deus. Veja bem, a dívida que o companheiro, aquele lá que não foi perdoado pelo empregado, ele devia, como diz aqui, né, 100 moedas, né? Eu fui pesquisar daí para montar a reflexão, isso era 100 denários. 100 denários isso que o colega lá, o trabalho dele lá devia. 100 denários, era o equivalente a 100 dias de trabalho, moeda da época lá. O que o empregado devia para o patrão dele? 100 milhões de denários, seriam 100 milhões de dias trabalhados. Ou seja, uma dívida impagável, coisa impossível, era uma coisa imperial praticamente. Isso quer mostrar o que, né? Muitas vezes, né, agora trazendo para a nossa vida real, uma coisinha de nada, né? A gente faz um escândalo, a gente já vira a cara para o outro, a gente fica magoado, fica chateado, e pensar quanta coisa também a gente faz para os outros também, muitas vezes muita coisa muito pior do que fazem para a gente, né? E muito mais ainda a gente faz para Deus. E notem que no Evangelho, o empregado ainda, né, que está falando com o patrão, ele fala, me dá um prazo que eu pagarei. E o que o patrão fez? O patrão perdoou a dívida. O patrão não falou, então tá bom, você vai ser solto e para você me paga. Não, ele perdoou a dívida. E esse patrão que é Deus, né, quer mostrar o que Deus está sempre pronto para perdoar aquele que se arrepende de verdade, né? Nós temos que pedir essa graça muito grande, de a gente saber reconhecer que nós erramos, né? Saber que nós temos Deus, nós temos muito que nos purificar, muito que nós nos santificar, né? E essa questão também, né, dessa falta de perdão, né? Porque o perdão de Deus a gente tem quando a gente busca, né? Tá? Esse perdão é certo, mas aquele perdão que a gente não dá, esse é um problema muito grande. Porque assim, gente, isso que eu estou falando para vocês é um pouco de ciência também, isso é comprovado, gente. Quando nós guardamos mágoa, guardamos ressentimento, e a palavra ressentimento o que é? Ressentir, sentir de novo, né? Sentir de novo, ressentir de novo. E ficar ruminando essas coisas, e guardando, e mascando, e vai e volta, e aquilo fica no coração da gente. Isso é comprovado por muitos cientistas comprovados. Ele é, muitas vezes, causa de muitas doenças. Causa de muitas doenças psicossomáticas, que falam úlcera, gastrite, ou coisas, enfim. E também doenças espirituais. Há até cientistas que dizem que pode estar até mesmo na origem do câncer, certos tumores malignos. Por que isso? Porque isso só faz mal. Olha, é uma coisa difícil, é claro que é difícil, né? Principalmente quando nós esperamos alguma coisa da pessoa, gente. Por isso que a gente tem que aprender também, a gente tem que aprender também a não ficar esperando demais, gente. Porque as pessoas são falhas, assim como nós somos falhos, né? Claro que nós temos que fazer tudo para nos apontar as pessoas, é claro, nós temos que sim, claro, né? Se nós somos gratos, temos que ser gratos, é claro, temos que demonstrar sim, né? Mas guardar mágoa, guardar o ressentimento, coisa do corpo das pessoas, isso só nos prejudica. Uma vez eu vi um padre amigo meu falar bem assim, que guardar mágoa dentro do coração é uma coisa que você guardar um defunto dentro da sala da sua casa.
Ele vai ficar tudo ali e tal, né? Mas depois ele vai começar a entrar no estado de composição e aquilo vai ser um problema enorme, porque não tem mais como viver com aquilo. Vai começar a fazer mal para todo mundo que mora ali. E a mágoa, o ressentimento, o rancor acontece isso com a gente. Então o perdão é libertador. O perdão liberta, gente. Eu acredito sinceramente que quando nós nos libertamos disso, nós sabemos dar o perdão, mesmo que a pessoa não peça perdão para a gente, mas no nosso coração a gente já perdoou, a gente tem, e mesmo quando a gente tiver a oportunidade, né, de ter uma reconciliação, se a gente aprender a fazer isso, eu posso dizer para vocês com toda certeza, uma grande parte dos problemas que a gente tem vai embora. Porque muita coisa fica na cabeça da gente, fica no coração da gente, só nos faz mal, principalmente esse mau sentimento. Né? Então é isso, é que nós temos que, porque a mágoa, o sentimento é uma falta de amor também, sabe? É uma falta de amor, é uma falta de amor pelo próximo, sim, mas uma falta de amor pelo si próprio também. Né? Então o perdão é libertador. Né? Aqui o Evangelho ele fala que é uma questão financeira, sabe? É claro, né? Mas também, levando para uma vida prática nossa, também tem essa questão. Mas isso quer mostrar o quê? Né? Nós temos de perdoar, nós somos filhos de Deus. Né? Então o Evangelho quer nos mostrar hoje. Nós temos que estar abertos para o perdão. Nós temos que pedir essa graça. Né? Temos que pedir a Deus, porque isso é uma força que vem do alto, é uma força sobrenatural. Isso não é uma coisa natural nossa. Né? A nossa forma natural muitas vezes é instintiva, muitas vezes é responder, até na mesma moeda. Nós não podemos ser assim. Né? Porque isso é uma coisa que nos prejudica, mas também pode prejudicar o próximo. Né? Mas isso prejudica muito a nossa espiritualidade, a nossa oração, o nosso caminhar. E isso pode nos tirar a paz. Né? Nada pode tirar a nossa paz, né? Porque Jesus é a nossa paz. Se tirar a nossa paz, temos Jesus dentro de nós. Né? Vamos pedir entregar, né? Um momento é trido, né? Mas se a gente tem alguma coisa, um ressentimento, uma mágoa, uma coisa, vamos entregar, pedir para Jesus nos ensinar isso, nos ensinar a perdoar, né? Nos ensinar a estender a mão mesmo assim, e por que não dizer, ensinar a esquecer também. Né? De repente fica lá, perdoa tudo lá, mas fica aquela coisa lá, e mesmo uma coisa na cabeça, não lembrei tal coisa assim, não pode, né? Nós temos que virar a página. Sabe? Nós temos que permitir que a pessoa também, a gente possa dar um caderno em branco para a pessoa escrever uma página nova na nossa vida junto com a gente. Né? Permitir, porque Deus é assim, quando nós confessamos, Ele faz isso. Deus entrega um caderno em branco para a gente, nós vamos escrever depois uma nova página. Né? E essa página, lógico, sempre diferente. Né? Nós deixamos ali dentro do sacerdote as nossas misérias, aquele nosso podre, né? Mas Ele nos dá realmente uma roupagem nova. Podemos ligar até esse evangelho para o filho pródigo, né? O que ele faz com o filho que vem, aquele filho que só provocou, só fez coisa errada lá, né? Ele colocou uma veste nova, né? Sandália nos pés, anel no dedo, né? Sinal de pertença à família, né? Anel no dedo lá, sinal de pertença à família, tudo. É tratado como filho, é assim que Deus faz conosco. E assim que nós devemos fazer com os nossos irmãos, também com aqueles também que muitas vezes eles fizeram mal. Né? Mas temos que pedir essa graça, essa é uma força do alto. Esse é o Espírito Santo que nos ajuda a vencer essa tentação, né? De guardar mágoa, de guardar ressentimento, de não perdoar, né? E realmente também, claro, né? Para que também nós também não sejamos também causa também de mágoa para as pessoas, né? Que nós possamos ser, pelo contrário, né? Nós precisamos ser sal e luz, né? Que as pessoas possam encontrar na gente Jesus em nós. Né? Jesus não nos aponta ninguém, não nos aponta ninguém, né? Nós também precisamos ser assim. Nós temos que pedir essa graça. Eu falo, repito, a intercessão de Deus. Essa é uma ação que nós temos que pedir na oração, nós pedir na Eucaristia. Né? Nós temos que entregar realmente isso como uma oração constante na nossa vida. Nos ensinar a perdoar. Não deixar que essas coisas magoem, enfiam a gente, né? E venham atrapalhar, muitas vezes até, eu digo, né? Muitas vezes até causando até doenças em nós, coisas ruins, né? Doenças tanto até físicas, como diz, como há estudiosos, né? Que levantam isso com muita seriedade, mas também doenças espirituais também. Né? Às vezes pode deixar muitas vezes a nossa caminhada até infrutífera, né? Nossa caminhada com Deus, porque muitas vezes fica aí guardando coisa que não presta dentro da gente. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.